No último dia da COP30, as divergências não foram superadas e os negociadores ainda tentam chegar a um acordo em torno do texto final. A gente vai até a Belém conversar com a Cristina Lemos, que tem acompanhado tudo. Cris, uma boa noite. Principal impasse, como eu disse, relação aos combustíveis fósseis, é isso, né? Boa noite, Gustavo, Renata, você que está conosco aqui na Record News. Sim, o impasse tem nome e sobrenome: transição energética. Acontece que tudo isso envolve muito dinheiro. Quando você você trata de um evento envolvendo questões ambientais, você está falando estritamente de economia. Economia se trata de combustíveis, de formas de energia. Economia se você trata de desastres naturais e de dinheiro para recuperar esses desastres naturais. Economia se você fala em modos diferentes de produção de alimentos. O tempo todo você está falando, na verdade, é de dinheiro. E onde entra o dinheiro sobre a mesa, está instalada a divergência. Você vai ver daqui um pouco nas reportagens especiais que nós produzimos aqui para a Record News, a divergência divide o globo neste momento em dois grandes blocos de países. De um lado, a União Europeia, Brasil e aliados. De outro lado, China, Índia, Rússia e outros aliados, e principalmente países árabes. Do lado da União Europeia e do Brasil estão aqueles que defendem o início de um plano para se livrar da dependência dos combustíveis fósseis. E do lado de China, Índia e Rússia e árabes está o medo deste plano, o temor que isto afete profundamente as economias dessas nações. Então, essa divergência ainda persiste nesse último dia de COP. Os debates vão entrar pela madrugada. Neste momento, o documento apresentado pelo Brasil às 3 da manhã foi rechaçado por quem defende o fim dos combustíveis fósseis, que sequer foi mencionado nesse documento. Isso significa dizer que ele está sendo reescrito e que daqui até amanhã vai ser preciso costurar cada palavra, os termos que vão entrar na Declaração de Belém. A Declaração de Belém é o principal documento da COP30, é ela que vai estabelecer as regras que os países têm de cumprir daqui para frente, as metas com relação a tempo e também com relação a índices de controle de emissões de gases do efeito estufa, entre outras variáveis. Além deste documento da Declaração de Belém, haverá provavelmente o que a gente chamou agora no correr desses dias de decisão de capa. Cover decision é o termo técnico. Essa decisão de capa deve ser assinada pelo presidente da COP, o embaixador Correia do Lago. Ela não tem impacto jurídico, mas ela serve para pacificar os temas polêmicos, porque ela sinaliza para a próxima COP, que vai ser na Turquia, em parceria com a Austrália, simplesmente quais são as diretrizes para o controle das mudanças climáticas. Gustavo. Ô Cris, além desse documento principal que vive esse impasse todo aí que você relatou para a gente agora, outros textos foram ou estão sendo elaborados nessa conferência. Que documentos são esses? Então, como eu acabo de explicar, essa decisão de capa é uma questão bastante importante. Houve aqui um esforço do governo brasileiro para que se fizesse um mutirão, um termo, inclusive, que as delegações tiveram de aprender, né? As delegações estrangeiras, ou seja, um esforço coletivo. Então, essa declaração é batizada de resultado do mutirão. E esse resultado envolve 4 temas polêmicos que a gente vem mencionando no correr da semana. Esses dois, principalmente, financiamento e fim dos combustíveis fósseis, devem constar do que a gente chama de decisão de capa, que eu acabei de mencionar. O financiamento é um ponto crucial. Por quê? Porque a União Europeia é um bloco de países, os países mais ricos, grandes emissores de gases do efeito estufa, e eles têm a responsabilidade, segundo o Acordo de Paris, de colaborar com os países em desenvolvimento para que eles consigam mitigar os efeitos das mudanças climáticas e também se adaptar a esses efeitos. São os países em desenvolvimento que vão pagar a maior parte dessa conta. Portanto, a União Europeia diz o seguinte: nós só vamos bancar esse gasto se houver um compromisso de todos
por chegar-se a um mapa, a um plano para o fim dos combustíveis fósseis. E aí que está o nó. Quem paga a conta só concorda em pagar a conta se houver uma colaboração de evitar a continuidade do problema, senão seria enxugar gelo, né? Você continua pagando trilhões de dólares e as emissões continuam aumentando. Essa conta não vai fechar nunca. Esse é o argumento de quem defende um plano para o fim dos combustíveis fósseis. Renata. Cris, mudando um pouco de foco, ontem vocês passaram por aquele susto, um incêndio que paralisou as atividades aí na COP. Como é que foi esse dia seguinte? Houve muito prejuízo para os debates, para as palestras que ocorriam por aí, ou foi tudo bem contornado? Olha, Gustavo, foi muito triste o que a gente assistiu aqui ontem, né? Todo o esforço do Brasil, o esforço do governo do Pará para transformar esse evento dar a ele o peso que ele merece. Muito dinheiro foi gasto aqui e um incêndio que foi localizado em apenas um estande e foi contornado em 6 minutos, causou todo esse problema, a suspensão das negociações, pelo menos por 6 horas. Algumas continuaram num âmbito ainda afastado daqui e entraram pela madrugada, a ponto do Brasil publicar esse documento às 3 da manhã, mas foi um transtorno grande porque simplesmente manchou de maneira grave a imagem da cúpula da COP30, não é? E mais que tudo, quando nós entramos aqui hoje, por medida de segurança, os órgãos responsáveis, o Corpo de Bombeiros, a própria Polícia Federal, chegaram à conclusão de que o mais correto, o mais seguro, seria interditar os pavilhões das nações. O que são os pavilhões das nações? São estandes na entrada da COP. Ali tem todos os países têm o seu lindo estande feita da maneira mais caprichada possível, porque tudo isso aqui é uma grande vitrine. E foi num desses estandes que aconteceu o foco do incêndio. Portanto, todos esses estandes foram interditados. Havia um vácuo de alegria, de confraternização na entrada da COP, porque esses estandes justamente geravam esse ambiente de congraçamento. Para você ter uma ideia, 60% do público que transitava pela COP hoje está ausente, porque os estandes foram fechados. Então houve uma mudança importante de atmosfera e um foco muito claro no desfecho da COP, que é o que interessa daqui para frente. As negociações seguem pela madrugada, podem se estender pelo dia de amanhã e a expectativa é que sim, terminem entre domingo e segunda-feira. Renata, Gustavo. Cris, muito obrigada pelas informações, parabéns aí pelo trabalho de toda a equipe, uma boa noite para você.